Olá, meus amigos, um dia de muita paz do Cristo, muito trabalho para todos nós. Hoje, exatamente 10 de junho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Eu vou solicitar para o nosso amigo Tarcísio fazer a nossa prece de gratidão, logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de aprendizado, que possamos refletir sobre todos os ensinamentos que estamos tendo, para que possamos a cada dia dar um passo mais diante de Ti. Iluminai, dai-nos força para que possamos resistir às nossas fraquezas e tentações e aprendermos qual o caminho correto, que é o Teu caminho. Iluminai-nos, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade, que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos, iniciou um novo capítulo. Nós estamos no ano de 250 depois de Cristo. Tassiano está com 34 anos. Conheceu Basílio, de mais ou menos 70 anos, e a sua filha Lívia, de 17 anos. Lucila, filha de Tassiano, tem 15, e a Blandina tem 7 anos, e a Helena também tem 34 anos. Só para situar. E estão numa conversa o Basílio e o Tassiano, falando sobre a vida, como se configura a vida. E o Basílio apresentou novos termos, novas formas de viver e encarar a vida nas viagens que ele fez, que somos almas eternas e vestimentas de carne. E paramos nessa hora que a tia ia comentar a fala do Basílio. Que Jesus possa nos inspirar no comentário, tirando aí as lições do Senhor Basílio, que está dando para Tassiano. Então, estão aí nesse diálogo, não admito estejamos limitados à existência física, e o Olimpo há de ampliar-se para responder às nossas aspirações. Não acreditas, porventura, então interferiu o interlocutor preocupado, que nos basta a felicidade coletiva, a confiança pura e simples na proteção dos deuses, dentro do culto aos nossos antepassados? Vamos ver. Sim. Simplicidade é também uma das faces do enigma. Entretanto, meu caro, no caso do nosso tempo de incomensuráveis desequilíbrios morais, mudou, avulta, ou seja, aumenta o problema do homem. Não somos bonecos nos tentáculos da fatalidade. Então, é tipo assim, isso aconteceu, não foi uma fatalidade. Não, ninguém é boneco, não é uma fatalidade. Tudo na nossa vida é aquele processo. Plantou, colheu. Olho por olho, dente por dente, que é o código de Hammurabi, que é a lei de ação e reação. Não somos bonecos nos tentáculos da fatalidade. Somos almas usando a vestimenta de carne em trânsito para uma vida maior. Se nós aprendêssemos só essa fala dele, mas não só aprendêssemos e vivêssemos, toda a solução, toda a dificuldade, todas as encrencas da terra estariam solucionadas. Porque todos nós saberíamos, porque quando ele fala em trânsito, quem está em trânsito é do lugar? Não. Está de passagem. Então, imagina quando eu enfio isso na minha cabeça, eu estou aqui de passagem. Então, apareceu uma doença, eu estou aqui de passagem. Essa doença não vai me acompanhar eternamente. Fulano deixou, ninguém me ama, eu estou aqui de passagem. Talvez esses não sejam meus verdadeiros familiares. Não é verdade?
É isso que a gente tem que entender. Então, quando a gente realmente incorporar essa lei em nós, tudo na vida vai ter um outro sentido. E tudo se torna mais leve. Por quê? Porque tudo passa. Porque eu estou em trânsito. A Mita está dizendo, a vida verdadeira, né, Mita? Não é aqui. É isso que a gente tem que enfiar na cabeça. Então, tudo é passageiro. Às vezes a gente enlouquece, dá uma importância enorme a algo que é transitório. A algo que é transitório. E quando fala também nisso, aí tem uma outra forma da gente olhar. O corpo que eu estou, essa vestimenta, ela também é transitória. Então, do jeito que eu nasci, aqui nesse corpo, eu também vou deixar esse corpo. Isso faz parte da vida. A gente tem que sair dessa infantilidade de não querer pensar na morte e achar que vai acontecer com todo mundo e menos com a gente. E olhar para a morte como um terror. Uau! Sabe qual é o maior monstro? Sabe qual é o maior terror? Sabe qual é a maior desgraça que pode existir na vida de um terrícola? É o mal que ele faz. Disso nós deveríamos ter pavor. E termos muita vontade de fazer o bem. Então, a morte não nos apavora, mas o mal que eu faço, isso sim, é um grande mal na minha vida. E não existe um mal maior ou um mal menor, é mal. Seja menor ou seja maior. Não somos bonecos nos tentáculos da fatalidade. Somos almas usando a vestimenta da carne em trânsito para uma vida maior. Aí ele diz: pesquisei em todas as grandes estradas da fé, nos arquivos da Índia Védica, do Egito, da Pérsia e da Grécia. Então, vamos lá um pouquinho. Os Vedas, escrituras sagradas do hinduísmo por volta de 2000 anos antes de Cristo. São 4 obras, tá? Escrituras sagradas do hinduísmo. Você vai encontrar esse estudo lá na obra A Caminho da Luz, porque tem um capítulo, tá aqui o nosso Murilo aqui nos dando a dica, um capítulo só falando sobre a Índia, né? Do jeito que tem sobre a China, também tem a Índia e tem também sobre os hebreus, não é isso? Então, olha só, a Índia Védica, ele também buscou a fé lá dentro do Egito, ele foi estudando a crença de cada povo, né? Da Pérsia, que é o império ali, 500 a.C., e da Grécia. E em todos os instrutores veneráveis observei a mesma visão da glória eterna a que somos destinados. Todos falaram a mesma. Por quê, gente? Porque quando a gente fala em cada fé de cada povo, nós estamos falando do Cristo enviando missionários. Isso está muito bem escrito na obra Caminho da Luz. Jesus, na condição do governador, do co-criador, ele enviou vários profetas. Sócrates foi enviado por ele. Lao Tse, Confúcio, Krishna, Buda, toda essa turma, os profetas, foi enviado pelo Cristo. São, vamos dizer assim, são aqueles que trabalham com o Cristo. Mas o Cristo é o maestro. E chegou um momento que ele disse: eu vou. Só que a lição que todos eles trouxeram, cada um carregava ainda, né, suas... Mas ele é o Cristo, a dele foi perfeita. Jesus não existiu infância para o Cristo. Não existiu, um Cristo não tem infância. Ele passa pela infância biológica, mas não psicológica, não espiritual. Não existe isso. Tenho de mim para comigo que somos um templo vivo em construção. Através, isso aqui é lindo, de cujos altares se expressará no infinito a grandeza divina. Todos nós somos um templo. Porque é aquilo que o nosso Emmanuel vai nos falar na obra O Consolador, que nós somos um templo de Deus.
Nós somos um templo de Deus. Por isso que nós devemos respeitar esse templo. Eu não tenho direito de bagunçar esse mundo interno, esse templo de Deus. Templo vivo em construção, através de cujos altares se expressará no infinito a grandeza divina. Né? Nos altares, a grandeza divina. Porque quando é que eu vou expressar a grandeza divina? A gente conseguia ver a grandeza divina sendo expressada em Paulo de Tarso? Na irmã Dulce? Em um Chico Xavier? Em um Francisco de Assis? Em um João Evangelista? Em um Pedro? Porque lembra que a luz não é nossa, a luz ela é de quem? De Deus. Nós temos que aprender o quê? Refletir. Refletir a luz. Jesus nos ensinou o quê? Fazer brilhar a vossa luz. Fazer brilhar, acende. Você é filho de Deus. Você parece, você é feito à imagem e semelhança. Vamos fazer a nossa imagem, a nossa semelhança, mas falando dessa essência divina. Aprende a refletir. Por que refletir? Porque o amor é criação de Deus, não é nossa. Nós só temos que aprender a refletir. E uma vez refletindo, a gente acende a luz. Né? Mente, espelho da vida, refletir em toda parte. Nas experiências da terra, porém, conseguimos edificar tão somente os alicerces do santuário, prosseguindo além da morte do corpo, na complementação da obra sublime. Na terra a gente só faz a base, mas a gente continua. O que ele está dizendo aqui? Existe uma continuidade, porque todas as religiões são espiritualistas? São. Todas as religiões são espíritas? Não. Espiritualista acredita na existência da alma, mas o espírita não é crença, é uma lei. Nós sabemos que a alma não só vive, mas ela também sobrevive. Ela tem uma ação, uma continuidade, ela não fica dormindo esperando o juízo final. Não, existem mundos paralelos de muita ação e de muito movimento. Nas lutas da existência animal, desenvolvemos as potencialidades do espírito, habilitando-nos à elevação aos pináculos da vida. Gente, essa obra de que ano, Aramita? Não, o ano que está acontecendo a história? 250. Olha a fala de Basílio. Será que era um espírito nobre? E depois de uma pausa em que parecia refletir quanto aos conceitos que enunciara, ponderou o senhor Basílio. Isso mesmo. O problema é muitíssimo mais vasto. É indispensável, saibamos, destacar a dignidade humana, imanente em todas as criaturas. Escravos e senhores são filhos do mesmo Pai. Gente, falar isso aqui para uma criatura vaidosa, orgulhosa, principalmente como Tassiano, olha o que ele diz. Por isso mesmo, o problema é muitíssimo mais vasto. É indispensável, sabemos destacar, a dignidade humana, imanente em todas as criaturas. Escravos e senhores são filhos do mesmo Pai. Então está colocando tanto o escravo quanto o senhor no mesmo nível. O amigo que ele registrava atentamente as palavras objetou rapidamente, né? Igualdade? Isso, porém, viria a contrariar a estrutura de nossa organização social. Como nivelar as classes sem ferir as tradições? O velho, contudo, sorriu calmo e assentou. Ele disse, mas igualdade, né? Isso viria a contrariar a estrutura de nossa organização social. Porque a gente pode até não expressar, mas a gente ainda tem um pouco desse conceito. Se tem dinheiro, Deus está contigo. Se não tem, Deus esqueceu de ti. Você é um miserável, você é um esquecido, você é um sofredor. E aí coloca um grupo como se fosse o preferido de Deus, né? Os felizes e aqueles que não têm nada, os desgraçados. Então, como colocar isso de uma forma igualitária, se não existe essa igualdade, né? Vamos lá ver. Meu filho,
Não me refiro à igualdade por violência, que viesse enfileirar na mesma categoria bons e maus, justos e injustos. Reporto-me ao imperativo de fraternidade e educação. Compreendo que a vida é semelhante à grande máquina, cujas peças vivas, que somos nós, devem funcionar harmoniosamente. Há quem nasça para determinada tarefa, à distância da nossa, como existe quem veja o caminho comum de maneira diferente dos nossos olhos. Atentos à certeza de que o nosso espírito pode viver na Terra vezes inumeráveis, modificamos o curso de nosso trabalho, de existência a existência, como o aprendiz de letras primárias envolve, pouco a pouco, para as mais altas expressões de cultura. Não vemos, pois, como nivelar as classes, o que seria impraticável. O esforço pessoal e o mérito resultante são fronteiras naturais entre as almas, aqui e além. A hierarquia existirá sempre, como sustentáculo inevitável da ordem. Cada árvore produz segundo a espécie a que se filia, e cada qual merece mais ou menos estima, segundo a qualidade dessa mesma produção. Substituamos, assim, as palavras senhores e escravos por administradores e cooperadores, e talvez atinjamos o necessário equilíbrio em nosso entendimento. Linda a fala dele, né? Quanta lógica, quanto bom senso. Disse, olha, um dia tu estás como senhor, mas amanhã tu pode estar como escravo, nesse processo da reencarnação. Olha, meu filho, não me refiro à igualdade por violência, que viesse a enfileirar na mesma categoria bons e maus, justos e injustos. Existe diferença. Tem os bons, tem os maus, tem os justos e tem os injustos, ok? Não tem como você pegar um mau e colocar, não, mas ele é bom, coloca na fileira do bom. Não. Reporto-me ao imperativo de fraternidade e educação. Compreendo que a vida é semelhante à grande máquina, cujas peças vivas, que somos nós, devem funcionar harmoniosamente. Porque somos realmente uma grande máquina. Se você está na condição de servo, sirva bem. É o que Gisele fez. Quando ele foi chamado para remar nas galera, o que ele fez? Remou bem. Não reclamava. Então, aonde a vida te chamou a servir, sirva. Isso é uma máquina trabalhando harmonicamente. E se você é o Senhor e você administra pessoas, que você possa respeitá-las como ser humano. É isso que ele está dizendo aqui. Eu não estou querendo igualar. A gente está falando aqui em respeito, em que cada um faça o seu papel dentro dessa grande máquina. Quando você pega uma máquina, todas as peças são iguais? Mas todas as peças são necessárias? São. Se faltar um parafuso, a máquina não vai funcionar. Então não existe peça melhor, não. Todas são fundamentais, desde que cada uma faça o papel que lhe cabe. E tem que haver a diferença, porque cada um faz um trabalho específico. Então, se eu preciso aprender a desenvolver a humildade e a resignação, lógico, eu vou estar reencarnando numa condição de serva. Eu preciso aprender a servir. Eu sou uma pessoa vaidosa, orgulhosa demais. E se eu sou uma pessoa egocêntrica, que tem muita dificuldade de dividir, talvez eu venha na riqueza, que é para eu aprender, apesar do muito, eu saber que dá para dividir. Então o papai me dá muito, que é para eu pelo menos dividir um pouco, o que sobra. Para eu começar a trabalhar. O que nós temos que entender é que Deus nos ama, da mesma forma que Ele ama o criminoso, Ele ama a irmã Dulce. Da mesma forma que Ele ama a Madre Teresa, Ele ama o criminoso. É o amor. Então, do jeito que Ele viu Madre Teresa chegar onde chegou, Ele tem certeza que o criminoso vai chegar. E Ele vai dar todos os recursos necessários para que esse criminoso se recupere. Porque é filho dele.
Você, na condição de mãe e pai, se abandona um filho porque é criminoso? Na penitenciária, você vê muitas mulheres lá, e se você for chegar, a maioria é mãe, visitando os filhos. Porque o amor não abandona. Se abandonou, é porque não existe amor. Então, olha, compreendo que a vida é semelhante à grande máquina, cujas peças vivas, que somos nós, devem funcionar harmoniosamente, cada um fazendo sua parte. Há quem nasça para determinada tarefa, a distância da nossa, como existe quem veja o caminho comum de maneira diferente dos nossos olhos. Atentos à certeza de que o nosso espírito pode viver na terra vezes inumeráveis. Ou seja, o que está querendo dizer? A gente muda de posição dentro dessa máquina. A gente tem que passar por todas as provas. Riqueza, pobreza, miséria, a gente tem que passar. Atentos à certeza de que o nosso espírito pode viver na terra vezes inumeráveis. Modificamos o curso de nosso trabalho de existência a existência, como um aprendiz de letras primárias evolve pouco a pouco, para as mais altas expressões de cultura. Ele vai desenvolvendo. Não vemos, pois, como nivelar as classes, o que seria impraticável. Por que impraticável? Porque se eu preciso viver na miséria e de repente a Aramita precisa viver na riqueza, se as duas viverem na miséria, como é que ela vai aprender a experiência da riqueza? É necessário a diferença. Porque de repente eu preciso de uma lição particular que a Aramita não precisa. Ela precisa de outra lição. É uma máquina, então cada um fazendo a função que lhe compete. Ah, se todo mundo fosse bonito, você tem que viver uma experiência que não é de beleza física. Porque a beleza física é uma das provas mais difíceis. Porque a gente se apega, a gente se apaixona pela forma. É a história de Narciso, Então, é isso que a gente tem que entender. Se existem diferenças, é porque nós precisamos passar por lições de forma diferente e não uniforme. Às vezes a gente precisa ter uma pessoa muito difícil ao nosso lado. Uma pessoa que nos tira do sério. É por isso que essa pessoa está ao nosso lado, porque a atitude dela ainda nos faz cair. Quando eu não mais cair, eu não vou ter mais essa pessoa ao meu lado, virão outros. Porque eu estou sempre em processo de aprimoramento, sempre no processo. Eu gosto do termo buril, porque buril dói, Sai umas faíscas, Mas é a forma de lapidar e aí mostrar o diamante que está por detrás desse carvão. Modificamos o curso de nosso trabalho de existência a existência, como um aprendiz de letras primárias evolve pouco a pouco para as mais altas expressões de cultura. Não vemos, pois, como nivelar as classes, o que seria impraticável. O esforço pessoal e o mérito resultante são fronteiras naturais entre as almas aqui e além. Não tem A hierarquia existirá sempre como sustentáculo. Pô, a gente vai para o mundo espiritual. André Luiz, tem hierarquia no mundo espiritual? Tem, claro que tem. Então, para onde nós formos, tem hierarquia. Por quê? Porque sempre teremos aqueles que estão bem mais evoluídos e aqueles que estão menos evoluídos. Sempre como sustentáculo inevitável da ordem. Porque se você chega e não tiver um superior para te orientar, como é que vai ser? O que seria de André Luiz sem o seu primeiro mentor lá, que o recebeu lá no nosso lar? Clarencio. Perdido. Então é necessário, Cada árvore produz segundo a espécie a que se filia e cada qual merece mais ou menos estima, segundo a qualidade dessa mesma produção. Vamos então lá, substituamos assim as palavras senhores e escravos por o senhor é o quê? Um administrador. E o escravo se torna o quê? Um operador.
E talvez atinjamos o necessário equilíbrio em nosso entendimento. Então, eu estou na condição de cooperador. Vamos servir. Quando a gente se irrita profundamente, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, eu não suporto isso. Vaidade e orgulho. Você precisa desenvolver a humildade. Buscando suavizar o diálogo, o ancião fez pequeno intervalo e acrescentou sorridente. Precisamos de mais humanidade para sermos realmente humanos. Não é justo o cativeiro da sensibilidade e da inteligência e, a fim de que o nosso mundo se adapte à perfeição que o espera, é imprescindível que tenhamos bastante coragem de raciocinar em termos diversos daqueles que vão regendo a nossa jornada coletiva de milênios para cá. As condições de luta e aprendizado na Terra alterar-se-ão totalmente quando compreendermos que somos irmãos uns dos outros. Coisa mais linda, né, gente? Olha, você me perdoe eu parar para comentar, mas é necessário, porque a fala do seu Basílio é de tocar a alma, e a gente tem que ir no Ticadinho do Jaraqui para a gente conseguir entender de forma mais profunda. Precisamos de mais humanidade, ou seja, chamou todo mundo de bicho. Bestial na fala de Emmanuel. Precisamos de mais humanidade para sermos realmente humanos. Gente, existe coisa ridícula do que dois seres humanos discutindo, berrando. É ridículo quando a gente está discutindo com alguém, né? E a gente faz muito isso ainda, né? A gente discute, né? A gente grita, a gente berra, a gente arregala os olhos, a gente coloca todas as presas pro lado de fora, né? E se bombear, a gente vai lá e morde. Igual o bicho mesmo, você já viu os bichos brigando, né? Os bichos gostam de brigar e brigam, né? Quando você vê um animal fazendo sua refeição, não chegue perto dele não, que vai dar briga. Ele não vai dividir, ele não suporta dividir. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência. É a nossa semelhança ainda com o animal irracional. Não é justo o cativeiro da sensibilidade e da inteligência. Gente, cativeiro é o quê? Não é justa essa prisão e da inteligência. Não é justo o cativeiro da sensibilidade e da inteligência, que te prende, aprisiona. Quantos homens da ciência, se assim eu posso chamar, começaram a negar Deus? A inteligência virou para ele o quê? Um cativeiro. E, a fim de que o nosso mundo se adapte à perfeição que o espera, é imprescindível tenhamos bastante coragem de raciocinar em termos diversos daqueles que vão regendo a nossa jornada coletiva. Hoje, o que o coletivo faz? É preciso muita coragem para a gente nadar contra a correnteza, para a gente nadar contra o que todo mundo faz. Ele fala esse texto, imagina, 200, mas hoje ainda é a mesma coisa, a gente ainda continua sem fazer força nenhuma. A gente faz do jeito que todo mundo faz. Se me oferecer uma rosa, eu posso até dar uma rosa, mas se me oferecer um tapa, eu ofereço outro tapa. Por quê? Porque todo mundo faz. É assim que tem que ser. É lindo isso aqui, olha. E a fim de que o nosso mundo se adapte à perfeição que o espera, que para isso que nós fomos criados, é imprescindível tenhamos bastante o que a gente? Coragem de raciocinar em termos diversos daqueles que vão regendo a nossa jornada coletiva. Todo mundo faz? De milênios para cá. Milênios. As condições de luta e aprendizado na Terra alterar-se-ão totalmente quando compreendermos que somos irmãos uns dos outros. Tassiano, na essência, não esposava semelhantes pontos de vista.
Nunca puderam ouvir a palavra fraternidade sem revoltar-se. Contudo, menos impulsivo agora, rememorava as conversações que mantivera com o pai em outro tempo. Basílio era um autêntico sucessor de Quinto Varro. E não foi coincidência, né? Agora, por que ele se revoltava tanto com a palavra fraternidade? Era só por conta do que tinha acontecido com o pai? Não, porque agora ele já descobriu que os cristãos não têm absolutamente nada a ver, mas a encrenca continua dentro dele. Por quê? Porque Tassiano era um espírito trevoso, gente. Reencarna, mas traz aí ainda suas mazelas. Foi bom, gente, o estudo? Esse nosso período de reflexão, nós não poderíamos deixar de estudar um pouco Basílio. Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, e agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes.